Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? E nós estamos aqui mais uma vez para falar um pouco do livro de sabedoria. E nós estamos no capítulo 4, no versículo 3. Eu gostaria que você deixasse ali um comentário, né? No último vídeo que eu fiz, eu li, né? Os 3 capítulos que nós já estudamos do livro de sabedoria, porque muitas bíblias, né, não tem esse livro. E se você que tem, mesmo que você tenha, né, você ouviu o vídeo, eu gostaria que você desse um comentário, né, se você tá achando, o que você tá achando do estudo nosso, se tá legal assim. Aí quando a gente terminar o 4, eu vou fazer a leitura do capítulo 4, porque muita gente que não tem o livro, ele vai estar, né, porque o ideal é o quê? O ideal é que quando alguém fale qualquer coisa para você sobre a Bíblia, você pergunte para a pessoa a citação, ou busque a citação, e vá procurar ver, confirmar, confrontar com a Bíblia. Porque Jesus disse que muitos falsos profetas viriam, né? Muitos falsos profetas viriam. E esses falsos profetas, eles vão fazer o quê? Eles vão usar da Bíblia para manipular as pessoas, para dizer aquilo que não está de fato na Bíblia, mas falando para você que está. E você que não conhece, por isso que é importante, né, a gente saber da Bíblia, conhecer a Bíblia, para que ninguém nos engane. Então, quando Jesus disse, entre vocês haverá muitos falsos profetas, né, cuidado, para que vocês não caiam em tentação, né, de errar, de praticar aquilo que eles estão falando, por conta de não conhecer. E aí, Oséias 6:4, se eu não me engano, olha lá, vai lá ver. Ele está dizendo assim, que o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Então, se a gente está perecendo por falta de conhecimento, é porque nós estamos o quê? Precisando buscar mais, precisamos ouvir mais, precisamos conhecer mais. E se a gente buscar, tem muita gente falando a verdade. Mas cuidado com aqueles também que são falsos profetas, que falam mentira, que tentam te enganar. Então, vamos lá. Capítulo 4, versículo 3. Nesse versículo aqui, a gente vai dar continuidade ao capítulo 4, né, 1 e 2, que a gente viu no versículo 1, que fala que para o judeu, gente, a importância de ter uma descendência numerosa era uma riqueza muito grande, era a graça do Senhor. Tanto é que as mulheres que não tinham filhos, eram consideradas estéreis, elas não eram bem vistas, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque não estava abençoada por Deus. Então, a geração, a descendência deles era muito importante. A descendência numerosa levava a ter, a continuar, né, com a descendência deles, a continuar com o seu legado, a continuar com a sua história. Era ser lembrado, né, de geração em geração. Então, era muito importante. Mas a gente viu aqui no versículo 1 que era até melhor não ter filho e possuir a virtude, possuir, né, as coisas que Deus deixou, os ensinamentos, as coisas boas, ou seja, a virtude, ao invés de ter filho. Por quê? Porque a virtude vai te levar, né, a sabedoria, a virtude vai te levar à vida eterna. Ao passo que não adianta você ter um monte de filhos, mas ser uma pessoa que não tem a virtude, que não tem a sabedoria e ter a vida, não ter a vida eterna, né? Ou seja, possuir a morte. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a vida e morte, né? Vida não significa essa vida que nós vivemos aqui, se vivemos 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Essa é uma vida que nós temos, uma passagem para a vida eterna. Essa vida eterna é a vida que Jesus veio dar para nós. Porque morrer nessa vida aqui, todos nós vamos morrer. Mas aí vai ter uma segunda morte. E essa segunda morte, que quando nós formos ressuscitados, nós ressuscitaremos para a vida eterna ou para a morte eterna. E é essa morte que nós temos que temer. E é essa morte, por isso que Jesus falava, não tema aqueles que matam o corpo, porque não pode matar a alma. Ou seja, o corpo é a primeira morte e a alma seria a segunda morte. Mas tema aquele que pode matar a alma. Quem é que pode matar a alma? É você mesmo, porque você fazendo as coisas, não seguindo os ensinamentos, não estando ligado a Cristo, não crendo que Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, você vai se perder. E aí, então, no final, no julgamento, você será julgado. Aí Deus virá te julgar e te direcionará e separará o joio do trigo. Ou seja, aquele que é joio vai pro
para a morte eterna. E aquele que é trigo, né, como Jesus dizia, vai para a vida eterna. Entendeu? Então, existem esses dois tipos de morte. Então, cuidado com essa morte. Então, eles prezavam muito a descendência. Então, aqui no versículo 3, fala assim, uma descendência numerosa dos injustos não servirá para nada. Porque Deus é o quê? Deus é justiça, Deus ama a justiça. Então, se a descendência numerosa de injustos é a mesma coisa que nada. Né? Não serve para nada. Olha lá, nascida de ramos bastardos, não lançará raízes profundas, nem terá base firme. O que é nascidas de ramos bastardos? É nascidas que não estão ligados com Deus, não está ligado com Jesus, não está ligado na árvore da vida. Né? Jesus, numa parábola aqui no versículo 4, vou falar aquela parábola que Jesus fala lá em Mateus 7, 24 e 27. É importante a gente saber e ler a Bíblia e buscar lá, tá? Quando eu falo essas citações, procure buscar, procure ver essas citações para você confrontar com aquilo que eu estou falando. Ou seja, para você não deixar que ninguém fale as coisas para você de que não estão na Bíblia. Porque Jesus dizia que no final dos tempos virão muitos falsos profetas, né? Então, aquelas pessoas que vão te enganar. Então, toda vez que você ouvir alguém falando uma citação e ele fala aquela citação, vá lá e confronta com a sua Bíblia para ver se realmente ele está falando a verdade. Tá? Isso é importante. Olha aqui, ó. Mesmo que por algum tempo, versículo 4. Mesmo que por algum tempo os seus ramos estejam verdes, ela está mal fixada no solo, será abalada pelo vento e arrancada pela violência do furacão. Veja. Não adianta, se você não está fixado no ramo da vida, não está fixado na árvore da vida, não está fixado nos mandamentos, na justiça, de fazer bem para as pessoas, de seguir os ensinamentos de Jesus, nós não chegaremos ao Pai e nós não estaremos com base firme, com base sólida. Mesmo que por algum tempo você esteja com seus ramos verdes, mas você no final vai secar. Vai secar e ramo seco será lançado ao fogo. Né? É assim que Jesus falava. Então, olha lá, versículo 5. Seus frágeis ramos olha lá, serão quebrados e seu fruto será inútil e intragável, e ela não servirá para nada. De fato, os filhos nascidos de uniões ilegais testemunharão a perversidade de seus pais, quando estes forem julgados. Aqui eu quero fazer um adendo para vocês e voltar lá no Gênesis, em Abraão, quando Abraão ele recebeu uma promessa de Deus, né, que ele teria uma descendência numerosa. Mas ele já era de idade e Sara também era de idade. E quando Deus prometeu para ele, prometeu que ele teria uma descendência de Abraão e Sara. Né? Era Abrão, passou a Abraão, e Sarai passou a ser Sara. Abraão e Sara, Deus disse nitidamente para ele. Só que quando ele duvidou, né? Ele duvidou um pouco, Sara também duvidou um pouco, né? Um pouco bastante, né? Ele duvidou da promessa de Deus. Aí imagina que você já velho e eu já velha, nem tenho regras mais, ou seja, a mulher já não tinha mais menstruação, né? Então a mulher já não era mais fértil. Como é que eu vou ter filho? Então ela duvida, eles duvidam de Deus. E acontece o quê? A Sara tinha uma serva, né? Agar, que era uma serva egípcia, que quando eles foram para o Egito, se você ler os Gênesis lá, vocês vão ver, né? Que quando eles foram para o Egito, eles saíram do Egito, o faraó deu a Agar, né? Para eles, para recompensar, né? Toda aquela história que vocês já vão lá conhecer, né? Que Abraão falou que Sara era a irmã dele, então o faraó a teve como esposa. E quando ele descobriu que ele não era irmã, que era a esposa, ele ficou muito furioso e mandou Abraão embora. E nessa embora, ele deu bens, deu ouro, deu, enfim, um monte de coisa, inclusive a Agar, que era serva egípcia. E ela ficou servindo a Sara como uma empregada, né? Sua serva. E aí, o que a Sara faz? Muito esperto os dois. Não, mas Deus falou que nós vamos ter uma descendência. Então, vá lá, deite-se com Agar, né? E ela terá um filho, e esse filho será meu, né? Como diz a barriga de aluguel, né? Barriga de aluguel já era
Em 2000, quase, né, 1800 e poucos anos antes de Cristo, já tinha barriga de aluguel. Aí vendo. Então, e aí acontece, né? O Abraão deitou-se com Agar e ela teve um filho que se chamou Ismael. Né? Ismael. Só que, o que aconteceu isso? Quando a gente, Deus dá uma missão e um propósito pra gente, e a gente não acredita, ou a gente acha que Deus está demorando para cumprir, né? Será que eu estou aguardando Deus e fazendo aquilo que eu preciso fazer, ou eu estou fazendo coisas erradas que me afasta do meu propósito? Então isso é pra gente pensar aqui, né? Porque quando você faz a sua parte, a promessa, e Deus faz a dele, Deus faz o extraordinário, a promessa se cumpre. Então todos nós temos uma promessa, todos nós temos um propósito na nossa vida. Todos nós temos, Deus dá a visão pra gente. Se Deus dá a visão, Ele também dá a provisão. E Ele deu a visão para Abraão que ele teria um filho com Sara. E a de Sara e Abraão, que seria uma descendência numerosa. E é com essa descendência que ele faria a nova aliança. O que é essa aliança? Lembra que quando Deus fez Adão e Eva, eles pecaram, né? Então, por Adão e Eva entrou o pecado no mundo, ou seja, entrou a morte no mundo. Mas agora ele vai ele vai fazer uma nova aliança, e essa nova aliança vai ser o quê? Dos descendentes de Abraão, da tribo de Judá, de onde veio Davi, e Jesus que veio da descendência de Davi. Então, Jesus é essa nova aliança, porque através de um homem entrou o pecado, através de um outro homem entra a salvação. Tá? Lembrando que Jesus, ele se fez igualzinho a nós. Deus o fez igualzinho a nós, exceto no pecado. Vocês entendem agora porque Jesus não poderia vir estrondoso, vindo do alto, como eles esperavam que viesse? Não, porque Jesus foi semelhante a nós. E como é que nós viemos aqui na Terra? Bebês, pequenininhos, e crescemos, e estamos hoje na idade que estamos, mas todos nós passamos por dentro do ventre da mamãe, né? Como Deus. Então Deus escolheu cada um de nós para virmos aqui na Terra com um propósito. E Jesus também não foi diferente. Ele era Deus, mas se fez homem, exceto no pecado. Ele que não teve nenhum pecado, assumiu todos os nossos pecados para nos dar vida eterna. Então Jesus, e eu sempre me perguntava, mas por que Jesus teve que morrer? Ele teve que morrer para que ele pudesse ressurgir, ressuscitar para uma vida gloriosa. E com isso, ele nos faria que todos nós ressuscitássemos através dele. Por isso é que ele veio e morreu, deu sua vida para nos libertar da morte, libertar da escravidão, libertar do pecado, que até então Adão tinha pecado. E através de Adão, todos nós nascemos com o pecado. E aí Jesus veio e nos liberta desse pecado, né? Nos livra desse pecado, nos salva desse pecado. Por isso que Jesus é a nossa salvação, é o nosso Salvador, e nós temos que crer que Ele é o único e verdadeiro Salvador. Mas para isso Ele não poderia vir um glorioso. Ele teria que vir como Ele veio, bebezinho, viver uma vida humana. Jesus, não esqueça que Jesus foi humano. Ele só não foi igual a nós no pecado. Mas ele teve as tentações igualzinho nós temos. E ele disse, se eu venci, vocês também podem vencer. Olha que interessante isso. Então não se esqueça, não vem dar desculpa. Ah, mas Jesus era Deus. Tá, Jesus era Deus. Mas Jesus era humano. Ele era Deus, mas se fez humano para que nós pudéssemos ter a salvação. Porque através dele, eu tenho condições de ser igual a ele, porque ele foi humano e viveu e não pecou. Então, toda vez que eu peco, Jesus sempre dizia nos milagres, vai, não peques mais. Você é capaz de não pecar mais. Né? Você é capaz de levar uma vida digna, uma vida de ser santo. Porque ser santo não é privilégio de alguns. Ser santo, todos nós temos que ser. Porque se nós não vivermos uma vida de santidade, nós não entraremos no reino dos céus.
Então nós precisamos viver. Então vamos fazer uma análise da nossa vida, né? Vamos ser essa descendência numerosa aqui, mas não de injustos, né? Vamos ser uma descendência de justos. Por quê? Porque depois, você sabe toda a história, não sei se você conhece, né? As consequências que tem das nossas atitudes mal feitas, né? Por exemplo, o Abraão, ele teve o menino com a Sara, que chamava Ismael. Depois a Sara, com a Agar, desculpa, né? Com a Agar, que se chamava Ismael. Depois, você lendo a história lá de Gênesis, você vai ver que a Sara começou a achar que a Agar estava fazendo pouco dela. E aí manda que Abraão manda ela embora. E ela vai embora no deserto, né? A Agar vai embora com o filho, quase morre, ela fica longe do filho para não ver ele morrer, e aí Deus vem e cuida dele. E fala que dele também vai ter uma descendência. Só que essa descendência, veja, é uma descendência que não era a descendência que Deus prometeu para ter uma nova aliança. E sempre assim, sempre estão ali em pé de guerra. E hoje o Ismael é o Islã, né? Os muçulmanos. Os muçulmanos não é uma etnia, né? O muçulmano não é um povo. Muçulmanos é uma religião, né? Muçulmanos é uma religião. E eles não acreditam em Jesus Cristo. É muito bem que os judeus também, né? Muitos dos judeus também, né? Não acreditam em Jesus Cristo. Tanto é que crucificaram ele. Mas enfim. Mas Jesus é descendente do povo judeu. Jesus é descendente da aliança que Deus prometeu a Abraão, que era Isaac. E de Isaac veio de toda a descendência, as tribos, né, as 12 tribos, e uma das tribos era Judá, e Judá veio Davi, e que Jesus veio da tribo de Judá, o leão de Judá. Então Ismael, ele também teve uma descendência numerosa, né, uma descendência numerosa, e é considerado o povo islâmica, né, na região islâmica, o povo árabe, né, o povo árabe. Então, o significado de muçulmano, na verdade, não é uma denominação religiosa, assim como nós somos católicos ou protestantes, enfim, a religião que você tenha, ela é o muçulmano também assim. Então, e significa, né, que Islã significa aquele que se submete a Deus, e Alá, né, Alá. Eles acreditam em Maomé. Então, eles acreditam que Jesus eles não acreditam que Jesus é filho de Deus, e eles acreditam sim em Jesus como um grande profeta, um dos maiores profetas, né, um verdadeiro profeta, um dos mais importantes. Eles acreditam, mas eles não adoram Jesus como deve ser adorado, porque eles não veem Jesus como um filho de Deus. Então, é isso que eles se diferem, e nós sabemos que essas são o quê? De uniões ilegais, né, que fala aqui. Eu só quis trazer essa história para vocês porque é legal essa história. É lógico que eu trouxe assim bem pincelado, né, e você deve ir lá buscar mais, ler a Bíblia para você ir conhecendo toda essa história. É que você não souber, você vai procurando, né, em outros livros, tem muitos livros que vai falar, que vai ajudar, né. E também tem muitos vídeos aí de pessoas boas, né, que pregam pra gente uma história, que a gente vai conhecendo e sabendo mais, cada vez mais da história, pra gente ficar fortalecido. E a gente fortalecido, a gente vai vendo, né, e tirando as conclusões. Eu gosto muito de seguir o Rodrigo Silva, que ele é um arqueólogo, ele é um pastor, arqueólogo. Então, o que é arqueólogo? Aqueles que buscam, através da arqueologia, através da história, né, através de fatos mesmo, concretos, eles vão buscando e vão sabendo e vão descobrindo coisas que a Bíblia fala e que a arqueologia vem provar pra gente que é verdade, que realmente aquilo aconteceu, né? Pedaços de coisas. Por exemplo, há pouco tempo foi encontrado pedaços de carruagem no mar no Mar Vermelho, né? Onde teve a passagem do povo hebreu. Percebe? Do povo judeu, né? Que Moisés libertou. Então a gente vai vendo coisas. Há pouco tempo também descobriram numa múmia ali, né? Dos egípcios, que era avô, por exemplo, era avô do faraó que existiu na época de Moisés. E ele contando um pergaminho escrito dentro da tumba dele, contando a história, por que o Deus dele tinha abandonado eles,
que tinha transformado o mar em, o rio Nilo em sangue, tinha matado os filhos, e os nossos escravos estão fugindo com todo o ouro do Egito. Percebe? Então aí a gente vai lendo e vai vendo as histórias sendo realizadas e concretizadas assim. Todo mundo pode ver. Então não é fato, a Bíblia contou isso, mas é histórias, né? Alegorias. Não é alegorias, é fato real. É fato real acontecido. É a mão de Deus agindo. E mais do que nunca, nós estamos no momento da gente aprender, de buscar cada vez mais. Porque cada vez mais o inimigo vai criando força. Porque a gente sabe que nós estamos próximos de se cumprir o final do tempo em que o Satanás tem domínio sobre a terra. Porque ele vai perder esse domínio. Mas enquanto você não sabe que ele vai perder esse domínio, você acaba indo para o lado dele. Porque é muito mais fácil você seguir as coisas ruins desse mundo, que são boas para esse mundo, mas que para Deus você vai se afastar dele. Né? Você vai se afastar de Deus. Então perceba, quanto mais a gente conhece as artimanhas do Satanás, mais a gente tem condições de se livrar dele e estar próximo de Deus. Então, quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais nós nos aproximamos de Deus. Mais nós nos aproximamos do verdadeiro Jesus, que é Filho de Deus, que veio aqui para nos salvar. Veja, Jesus só se livrou das tentações que ele foi tentado através da palavra. Então, a palavra, gente, é através da palavra que tudo foi criado. É através da palavra que você bendiz ou você maldiz a sua própria vida. Você abençoa ou você amaldiçoa a sua vida. Então, cuidado com as palavras. As palavras têm muita, né? A palavra tem muita força. A palavra é praticamente 80% daquilo que nós somos, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós falamos, acontece. Porque a palavra tem força, mais de 80%. 20% é o poder da sua força, da sua mão. Mas para se concretizar na sua vida, em torno de 80% é a palavra. Jesus livrou, ele não fez nada com a tentação, ele só falou. Ele só falou. Né? Todas as tentações que Jesus teve, ele só falou. E veja, Jesus foi batizado no Rio Jordão, e a partir do momento que ele foi batizado, ele já foi o Espírito, o enviou para o deserto, e ali ele jejuou. Então veja, e quando ele jejuou, ele estava forte no espírito, fraco no corpo, mas forte no espírito. E como ele estava fraco no corpo, o diabo veio e falou para ele: você está com fome? Transforma essas pedras em pães. Veja, quando a gente está forte no espírito, a gente vence. Nós podemos estar fraco na carne, mas cuidado com a gula, cuidado com as coisas do mundo, para que a gente não caia em tentação. E percebe, Jesus tinha acabado de fazer um jejum, e na verdade, quem veio quem veio para ele, para testar ele, foi o Satanás. Então, logo depois de um jejum, nem sempre vem coisas boas para a gente. Toda vez que você faz um jejum, de repente vai vir coisas para testar se realmente, né? Não é testar, né? Mas para ver se você realmente está forte na fé, para que você realmente seja digno de ser chamado filho de Deus, né? Porque nós precisamos estar cada vez mais próximo de Deus. Mas para isso nós precisamos vencer as tentações. E as tentações, ela vem no momento que nós estamos mais fracos no corpo. E também, porque quando a gente está fraco no espírito, a gente já é dele, né? Se a gente está fraco no espírito, a gente já é do inimigo. Né? Porque a gente está fraco no espírito significa que eu estou longe de Deus. Mas quando eu estou fraco no corpo, mas fortalecido no espírito, eu posso cair em tentação. Por quê? Porque eu posso aceitar esse pão que ele mandou transformar a pedra em pão. E eu posso estar fazendo isso e comendo esse pão e deixando Cristo de lado. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer, mas é isso. Nós precisamos vencer as tentações. Estar sempre fortalecido no espírito. Porque o espírito fortalecido, a alma fortalecida é a alma que governa o nosso corpo. E é a alma que vai ressuscitar para a vida eterna ou não, no final dos tempos, né? No final dos tempos do inimigo.
E não deixe o inimigo, então, ter força sobre você. Leia cada vez mais a Bíblia, procure viver cada vez mais, procure conversar cada vez mais com Deus. Nós temos que ter intimidade com esse Deus nosso maravilhoso. E que você tenha uma boa quarta-feira, que Deus te abençoe, que te ilumine e cada vez mais nós sejamos a descendência numerosa, mas de justos, não de injustos, né? Fique com Deus, beijo no coração.